todos, irmãos. E é bom estarmos juntos. O nosso irmão Carlos, quando referia que a nossa irmã que veio da Inglaterra, que é amiga da nossa irmã Filomena, viu o Zé e disse, e é mesmo aqui. Eu espero que comigo, quando vem, não é ali não entro, está o Nando, que assim não seja. Que o Senhor nos ajude, irmãos. De facto, é um privilégio e é uma honra nós servirmos ao nosso Deus, e este ministério da palavra é muito difícil, irmãos. Confesso-vos que cada vez para mim é mais difícil estar aqui em cima, muito mais difícil. Seria mais fácil para mim eu agora dar-vos uma mensagem em que o nosso Senhor Jesus Cristo, de facto, Ele morreu por nós pelos nossos pecados, o seu amor, Ele cobre todas as transgressões, Ele fez algo maravilhoso, Ele deu-se a si próprio, sendo Ele perfeito por cada um de nós. E ia-me embora. E estava a mensagem dada. E quero-vos dizer que seria uma mensagem muito poderosa, porque só o nosso Senhor Jesus Cristo tem o poder de transformar, só Ele mesmo próprio tem o poder de dar vida, só Ele próprio tem o poder de nos tornarmos filhos de Deus, aqueles que creem verdadeiramente no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele levou as nossas transgressões, irmãos, para que nós pudéssemos ter a santidade dEle. De outra maneira, não havia possibilidade alguma de nós entrarmos à presença de Deus, pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias obras. A Bíblia diz que isso são trapos de imundícia. E dito isto, eu não vou pregar, não vou dar uma pregação de evangelização. Sabem que a semana passada nós estivemos em Oiã, na conferência da Páscoa, e eu sentei-me ao lado do David, enquanto o nosso irmão Francisco pregava de manhã. E o nosso irmão Francisco pregou a mensagem era edificação, e o David foi evangelização. E estava o David a dizer-me, isto é tão difícil para mim, mas quero-vos dizer que, lá está, não está em nós. Quando é o Senhor a mover-se, quando a obra e nós andamos segundo a vontade de Deus, é Deus que fala, é Deus que move, é este mesmo Deus maravilhoso que quer ter intimidade connosco, irmãos. É este Deus que, nós sendo incapazes de agir corretamente, sendo incapazes de tomar uma decisão assertiva na nossa vida, prostramos diante dele e dizemos assim, Senhor, às vezes não precisamos dizer nada. Às vezes precisamos só de ter a nossa mente ligada a Ele. Dizer, Senhor, eu não consigo falar contigo. Ajuda-me. É um Deus que lê corações, irmãos. O nosso Deus não precisa que possamos verbalizar. Ele lê os nossos corações. Isso não é maravilhoso, irmãos? Mas sabem que ter um Deus destes impele-nos a viver uma vida cristã de verdade. O cristianismo, na sua essência, andar com Cristo diariamente, não é meramente estarmos aqui sentados, ouvimos e vamos embora. Não, é viver 24 sobre 24 horas. Mas a mensagem não se trata disto, trata-se simplesmente do perigo de, a uma dada altura, podemos tornar-nos religiosos. Existe uma grande diferença em sermos religiosos e verdadeiramente vivemos o cristianismo, como ele deve ser vivido. Sabem que alguém religioso é alguém que está na igreja para ser servido. É alguém que procura a Deus para ser servido. As necessidades são muitas, como é óbvio, e as necessidades hoje são muito grandes. E é alguém que procura. O que é que Deus tem para me dar hoje? Se dirigem a Deus, é para pedir. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ter uma postura diferente. É alguém que assiste, é alguém que vai e que vem ouvir a palavra de Deus quando lhe convém, quando tem tempo, quando lhe sobra alguma coisa. Então hoje vou. É alguém que quer parecer ser o que não é. E quando eu digo isto, é alguém que fala crentez. Como é que se fala crentez? Que língua é esta? Não é baleês, é crentez. O que é? Graças a Deus, irmão, estou a orar por si, ore por mim. O Zé há bocado disse, ore por mim, mas eu sei que não é crentez. Eu sei que o Zé, todos nós precisamos de orar uns pelos outros. E essa deve ser de facto o nosso objetivo. Mas é alguém que fala assim. Mas é alguém que ora aqui, mas não ora em casa.
É alguém que fala crenteza aqui, mas em casa fala mal para a esposa, fala mal para os filhos. É alguém que no trabalho não é um exemplo. Isso é ser religioso, irmãos. É alguém que vem oferecer a Deus a sua oferta, mas com sacrifício. Mas que não se importa de gastar, eu vou falar contra o McDonald's, 30 euros no McDonald's. Eu não gosto de McDonald's, mas pronto, isso sou eu. Podia ser em caracóis, por exemplo, há quem não gosta de caracóis. Mas é alguém que não se importa de gastar 30, 50 euros, seja onde for. E não lhe faz diferença. E tem prazer nisso. Quero-vos dizer que o verdadeiro cristão é alguém que obedece e anda segundo a sua palavra. É alguém que obedece à voz de Deus e anda segundo a sua palavra. Eu gosto muito do Salmo 119 e eu queria que os irmãos abrissem. Eu acho que o Salmo 119, e no versículo 9, fala-nos de algo muito importante. A palavra de Deus diz-nos assim: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. É alguém que anda e que observa cada passo que dá, se está conforme a palavra de Deus. Eu disse isto, disse aquilo, não devia ter dito. Vou pedir desculpa. Se eu ofendi alguém, eu peço desculpa. Isso é observar o caminho, segundo a palavra de Deus. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. É alguém que preza em buscar a Deus diariamente. Sabem que nós somos muito esquecidos. Todos nós somos esquecidos. E eu falo por mim. Eu, por exemplo, no trabalho, o meu GPS tem sido sempre o Gabriel. Porque eu vou a um sítio fazer um trabalho à casa de alguém, se for daqui a 2 horas já não me lembro onde é que é. Aquilo esquece-me. Nós somos esquecidos por natureza. E é importante nós virmos à fonte, todos os dias, buscarmos a palavra de Deus. Renovarmos a nossa mente, irmãos. A palavra de Deus diz isso, que nós devemos renovar constantemente. Para quê? Para que possamos perceber qual é a vontade de Deus. E ela é boa, perfeita e agradável. E por último, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Gravarmos a palavra de Deus. Sabem o quão importante é? Nós podemos ser esquecidos, mas é importante, nem que seja durante um dia, nós lermos o mesmo versículo, decorarmos este versículo. É escudo, irmãos, para a nossa vida. O quão importante é isso? Isto é viver o cristianismo. Nestes 3 versículos, se aplicarmos estes 3 versículos à nossa vida, nós vamos conseguir viver o cristianismo. O verdadeiro cristianismo. É simples, irmão, mas é difícil. Não é fácil. Ninguém disse que era fácil. Nem o Senhor Jesus Cristo disse que era fácil. Mas Ele disse que estaria ao nosso lado. Este mesmo Deus que, não abrindo a nossa boca e levarmos a Deus, e Ele consegue ler o nosso coração, é esse mesmo Deus que quer caminhar connosco. Ele quer caminhar connosco. Irmãos, querem caminhar com Deus, verdadeiramente, a sério. Se vocês recebessem na vossa casa um e-mail ou uma carta, não sei se hoje já não se quase escreve cartas, mas se recebessem uma carta em casa e essa carta dissesse assim, dissesse que na próxima quarta-feira, às 21 horas, o nosso Senhor Jesus Cristo estaria aqui no culto de oração e estudo bíblico. Os irmãos acreditariam nessa carta? Eu acreditaria. Porque Ele vai estar aqui. E a minha pergunta é, vocês vão estar aqui? Vocês vão estar na próxima quarta-feira aqui? Porque o Senhor Jesus Cristo vai estar. Se Ele fisicamente estivesse aqui, eu acredito que as instalações enchiam. Se Ele fisicamente, carne e osso, estivesse aqui, mas quero-vos dizer que Ele vai estar aqui. Ele vai sempre estar aqui. É fácil? Não é fácil. E eu digo que nem todos podem, infelizmente. Porque a vida ocupa-nos demasiado e há compromissos. E eu percebo perfeitamente isso.
Mas quando estiver em nós a disponibilidade de podermos ouvir e aprender e orarmos, irmãos. Sabem que um religioso não ora. Não ora. A característica de um crente é aquele que ora. Porque um religioso não ora. Ele reza. Ele repete as coisas. Então não nos tornemos religiosos. E eu vou-vos falar de um homem. Eu não sei se vou ter tempo de falar tudo, mas se não tiver paciência, vou-vos falar de um homem. Eu gostava que abríssemos no primeiro livro de Samuel. E eu, de alguma maneira, não queria, mas é sempre bom nós termos uma referência bíblica. E o Senhor e a Bíblia, de facto, é um livro divino. Porquê? Porque Ele mostra-nos as nossas fraquezas e mostra-nos através de homens de Deus. E quero-vos falar acerca de Samuel, de quem era Samuel, de facto. Era um sacerdote e juiz sobre a nação de Israel. E a uma dada altura da vida dele, ele tornou-se religioso, irmãos. Ele tornou-se religioso. E quem era Samuel? Era alguém que tomava conta do templo, das coisas sagradas. Era alguém que representava Deus perante o povo e representava o povo perante Deus. Era alguém que tinha, de facto, a responsabilidade de julgar perante o povo a moralidade e mesmo em termos militares ele tinha essa responsabilidade de poder direcionar a nação de Israel. E naquele tempo havia muitas lutas e muitas guerras e ele tinha essa responsabilidade, irmãos. E quero-vos dizer, ele viveu 98 anos e ele serviu a Deus 40 anos. Foi o ministério dele durante 40 anos. Ele viveu os 98 anos. Primeiro, eu vou ler versículos soltos, se lêssemos, eu peço que vocês depois em casa leiam na palavra de Deus, de facto, a vida de Eli. E na primeira carta a Samuel, no capítulo 4 e versículo 15, diz que ele de facto viveu 98 anos. Eu vou citando, se vocês quiserem acompanhar, tudo bem. Serviu durante 40 anos. No capítulo 4 e no versículo 18 também fala acerca disso. Corrige só uma coisa. Sim. Tu estás a falar de Eli, peço desculpa. Eli, peço perdão. Porque eu vou falar de Samuel também. E então fugi para Samuel. Eli. E Eli, de facto, viveu 98 anos e serviu durante 48 anos. No capítulo 4, versículo 15 e versículo 18 falam acerca disso. E irmãos, como é que nos podemos tornar religiosos? A primeira causa que nos torna religiosos, chamem o que quiserem, chama-se pecado. Pecado torna-nos verdadeiramente religiosos. E que tipo de pecado? Pecado tem várias roupagens. Há quem chame falta de tempo, há quem chame responsabilidade, há quem chame um relacionamento novo, há quem chame filhos, ocupam-me demasiado para eu estar presente. Chamem o que quiserem. Quando nós pomos algo no lugar de Deus, na nossa vida, pecamos. Então é pecado, seja aquilo que for. Então quando o pecado se instala na nossa vida, eu não digo, irmãos, todos nós pecamos. Uma coisa é nós pecarmos, outra coisa é vivermos o pecado. Vivermos em pecado. E de facto Samuel permitiu que o pecado se instalasse na sua vida. E ele tornou-se religioso. Quero-vos dizer que ele tornou-se religioso. Quando alguém toma o lugar de Deus, quando nós deixamos alguma coisa ou alguém tomar o lugar de Deus, o pecado instala-se e nós tornamos-nos religiosos. Consequências. As nossas fraquezas tomam conta de nós. Passamos a ser dominados pelas nossas fraquezas, irmãos. Uma das fraquezas de Eli, boa, agora tenho que olhar para o Carlos, é a minha referência, Eli, de facto, foi a falta de atitude. Falta de atitude é uma fraqueza, irmãos. Como líderes, nós temos que ter atitude. Atitude é admoestar,
em atitude em elogiar, atitude em prevenir, atitude em observar. Eli não observou, não preveniu. Eli não tinha atitude. Ele perdeu essa atitude. Sabem, Eli perdeu a vontade de orar. Eli tinha 2 filhos. Ele não orava pelos filhos que tinha. Havia uma mulher, nessa mesma altura, que era Ana, orava pelo filho que não tinha. Oram pelos vossos filhos? É que se vocês não oram pelos vossos filhos, não têm atitude e tornam-se religiosos. Ana orava por aquele filho que não tinha. E o mais grave, ela não podia ter filhos. Não é que ela esperasse ou as coisas iriam acontecer. Não era isso. Ela não podia ter filhos. Mas ela confiava em Deus. E sabia que Deus poderia operar. E sabem que mais? Deus deu uma oportunidade a Eli. Como é que Deus deu uma oportunidade? Ana apareceu a Eli. Ana foi ter ao templo para orar. E sabem qual era uma das fraquezas de Eli? Na falta de atitude dele? Ele não cuidava de si. Sabem quem tem crianças, quem tem filhos? Acho que os filhos, principalmente rapazes, exigem demasiado do pai. Então nós temos que estar preparados fisicamente. Eli, a falta de atitude dele, ele não cuidava da sua saúde. Quando Ana vai ter com Eli, sabem onde é que estava Eli? Sentado. No pilar do templo, Eli estava sentado. Quando Ana chegou, ele já estava ali sentado. Mas vamos ler, senão a gente e depois... 1 Samuel, capítulo 1, e versículo 9. E a palavra de Deus diz assim: Então Ana se levantou, depois comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo. Sabem qual era a responsabilidade dele? Quando ele viu aquela mulher chegar, era ir ter com ela. Mas ele estava sentado. Ela parou, por respeito, provavelmente, e começou a orar. O facto... E sabem porquê que ele estava sentado? Porque ele era gordo, demasiado pesado. Irmãos, eu não estou a fazer bullying com ninguém. Se alguém tem problemas desses, faça uma coisa, feche a boca. Não vá tomar porcarias, feche a boca. Eli não fechava a boca. Sabem que houve um homem que foi ter com Eli, reparem, Deus deixou de falar com Eli. E ele era um sacerdote. Ele estava todos os dias na igreja, nas instalações. Ele estava ali e servia. Quantos de vocês vêm todos os domingos, vêm todas as quartas-feiras e não ouvem a voz de Deus? Eli não ouvia a voz de Deus. Não ouvia. E Deus não se revelava a Eli. Sabem que quando Ana vai ter com ele, e ele estava sentado, lá está, porque era muito pesado e tinha essa dificuldade, ele observou ao longe. E Ana começou a orar. E ele fez um julgamento errado daquela mulher. Quantos de nós, pela nossa falta de atitude, fazemos julgamentos errados em relação aos outros? Porquê? Porque não nos aproximamos. Eli não se aproximou. Sabem o que ele disse? Aquela mulher está bêbada. E mais grave, ele não só pensou, como verbalizou e disse-lhe. Ofendeu aquela mulher. Uma mulher que estava a sofrer. Quantos de nós, para além de pensarmos, dizemos e ofendemos os nossos irmãos, porque não nos aproximamos mais um pouco? Porque não nos sentamos ao lado deles? Isso é falta de atitude, irmãos. Isso é ser religioso. Sabem, no serviço, Eli estava aquém, porque não estava a cumprir o papel dele. E o Senhor estava irado contra Eli. Sabem, hoje vivemos um tempo diferente.
E quero-vos dizer, irmãos, e eu falo por mim, quero-vos dizer que se nós vivêssemos nesta altura, seria devastador. Porque hoje vivemos sob a graça de Deus, um favor imerecido. E a graça de Deus, de facto, é tremenda. Este mesmo Deus que se irou contra Eli, porquê? Porque o pecado habitava dentro da tenda de Eli e Eli não tomava uma atitude. E o Senhor deixou de ouvir. O Senhor não quis mais nada. O Senhor falava através de outros para dar o recado a Eli. Irmãos, o Senhor hoje tem o canal, a rede está aberta 24/24. E o Senhor diz assim, mesmo que tu fores infiel, eu permanecerei fiel. E o Senhor quer nos ouvir. O Senhor quer dar-nos uma oportunidade todos os dias de nos chegarmos a Ele e dizermos assim, Senhor, por favor, ajuda-me. Eu não tenho forças, mas preciso da tua ajuda. Mas mais do que isso, eu quero fazer a tua vontade. Mais do que isso, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero obedecer a tua palavra, mas não tenho forças. Vocês duvidam que o Senhor vos irá dar forças? Duvidam que se Eli, ao ver aquela mulher, e sabem mais, Eli comunicou àquela mulher que ela iria de facto ter um filho. Se Eli orasse e dissesse, Senhor, eu estou com um problema grave. Os meus filhos, ele tinha 2 filhos. E esses mesmos 2 filhos, Ofni e Fineias, nunca ponham o nome dos vossos filhos, Ofni e Fineias. Ainda bem que o meu neto vai ser Tiago. Mas, mais do que nunca, sabem uma coisa? Eli, a falta de atitude de observar, ele nem sequer observou qual era o significado dos filhos dele. Sabem que Ofni significa punho cerrado. O peso, a carga que aquele bebê já nasceu. Claro que hoje vivemos dias diferentes. Mas nós temos que ser observadores. Temos que ir ao pormenor. No que toca aos nossos filhos, irmãos. Nós temos que ir ao pormenor. Eli não foi ao pormenor. Poderia-se dizer assim, então onde é que estava a mãe dos moços? Geralmente no Alentejo disse assim, né? Quando alguém se porta mal. Então a mãe do moço. Onde é que estava aquela mãe? A palavra de Deus não diz. Mas a palavra de Deus diz que estava ali um pai. Com falta de atitude. E esse pai não conseguiu perceber. Fineias significava boca de serpente. Imaginem, 2 filhos, um punho cerrado e boca de serpente. Que dupla. Imaginem aqueles 2. E era isso que estava a acontecer no templo. Sabem que eles eram abomináveis aos olhos de Deus. Eles tiravam daquilo que era sagrado para o Senhor para usufruírem deles próprios. Eles fornicavam com as mulheres que estavam à porta do templo. Aliás, a palavra de Deus diz, se nós lermos, e diz assim, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Não conheciam o Senhor. É o que a palavra de Deus diz. A passividade de Eli foi de tal ordem. Porquê? Porque, mais uma vez, a obesidade dele não o ajudava. Sabem que essa mesma obesidade, quando o Senhor se dirigiu a Samuel para falar com ele, ele estava deitado. Quando Eli recebeu a notícia, se eu depois tiver um bocadinho, vou-vos falar acerca disso. Quando recebeu a notícia de que a Arca da Aliança tinha sido tomada pelos filisteus, ele estava sentado. Caiu para trás e morreu. Partiu o pescoço. E porquê? Porque é muito pesado. Cuidado, irmãos, com a vossa saúde. Eu, quando digo cuidado com a vossa saúde, eu vou-vos confessar. É uma área na minha vida muito difícil. Porque eu sei que há irmãos que estão aí e pensam assim, Nando, tu estás a falar de saúde, mas tu és um 0 à esquerda. E eu tenho tido o cuidado de ser cumpridor. E depois tenho em casa uma enfermeira que me dá nas orelhas e tudo mais. A minha mulher e as minhas filhas e os meus filhos e os meus irmãos queridos andam sempre em cima de mim.
Mas eu tenho cumprido e tenho tentado fazer as coisas como deve de ser. Mas temos cuidado do nosso corpo, irmãos. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Precisa de ser cuidado. E sabem que ali, aqueles 2 filhos, aquilo era o descalabro. Eu quero vos dizer que não sei até que ponto, indiretamente, Eli usufruía daquilo que estava a ser roubado ao Senhor. Eu vou dizer isto porquê? Vamos ler. Primeira Samuel, capítulo 2. Mais uma vez, a primeira vez que o Senhor vai falar a Samuel, fala através de um homem de Deus. Não fala diretamente. E diz assim, no versículo 29. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras aos teus filhos mais do que a mim. Ele honrava mais aos filhos do que a Deus. E depois diz assim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas. Fala no plural. Para vos engordardes. O homem de Deus estava a falar com Eli. Ele não foi falar com os filhos. Ele foi falar com Eli. Para vos engordardes das ofertas do meu povo de Israel. Irmãos, precisamos de ter cuidado. Precisamos de fechar a boca. Sabemos que Satanás tenta-nos... Sabem que o nosso irmão Alberto, no culto de oração e estudo bíblico, ele disse que uma das mortes mais frequentes em países tropicais, em países em que existem muitos animais selvagens, não é pessoas que são comidas por leões e pezinhadas por elefantes e mordidas por cobras. Nada disso. A maior morte são por insetos. Coisas que nós nem ligamos, nem damos importância. E sabem que Satanás utiliza isso. Coisas que nós nem damos importância, nem ligamos. Como, por exemplo, a nossa alimentação. É de qualquer maneira. Não cuidamos do nosso corpo. E ele estava naquele estado. Ele nem sequer se conseguia mover. Como é que ele conseguiria ter forças para ir repreender os filhos? Como é que ele conseguiria ter forças para poder cuidar do próprio lar? Não tinha. Então era uma fraqueza dele. Mais uma vez, cuidado se estás aqui e és religioso, as tuas fraquezas vão tomar conta de ti. E essa era uma das fraquezas dele. Certamente tinha as suas qualidades, mas essa era uma das fraquezas dele. Os filhos não exigem dos pais. Quem tem rapazes, certamente o Samuel já quis jogar a bola muitas vezes com o Cristóvão. Certamente o Gabriel e o Daniel já jogaram muitas vezes e pressionam os pais a estarem, a quererem. E isso, o quão importante isso é, irmãos. O quão importante é nós sermos pais ativos, sermos avós ativos. O quão importante isso é. Irmãos, precisamos de derrubar montanhas. Precisamos de derrubar gigantes na vida dos nossos filhos. A gula era um gigante na vida daqueles filhos e aquele homem não teve a atitude. A promiscuidade sexual era tremenda e este homem, Eli, não tomou uma atitude. Hoje nós temos montanhas diferentes, temos gigantes diferentes, mas precisamos. Pais que precisam, de facto, de mover montanhas. Independentemente da idade, irmãos, precisamos de ser Calebes. Sabem que Caleb tinha 85 anos e ele disse a Josué, Josué, se é para estourar com aqueles gigantes ali, eu vou. Se é para ir àquela montanha, manda-me a mim que eu vou. Porque eu sinto-me como se tivesse 40 anos. Era pela força que ele tinha física? Não. Era porque ele confiava no Senhor. Ele sabia que o Senhor o iria capacitar. Não têm forças? Peçam ao Senhor. Sabem qual é o nosso problema? É quando nós não temos forças, nós afastamos-nos. E ele afastou-se. Sentou-se. Deitou-se. Quando Samuel foi ter com Eli e disse, olha Eli disse, olha, conta-me tudo. Porquê? Porque o Senhor apareceu. A quem? Eles estavam juntos. Sabem quem é que servia? Era Samuel. No capítulo 3,
O versículo 1, a palavra de Deus diz assim: o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. O mancebo Samuel, um miúdo com 13 anos, provavelmente 13, 12 anos. E sabem porquê que ele servia? Porque ele teve uma mãe que orava por ele. Sabem? Se vocês pais não oram, mães, orem pelos vossos filhos. Orem pelos vossos filhos, não desistam. E orem pelos vossos maridos. Oração pode todas as coisas, irmãos. Nós, muitas das vezes, subestimamos aquilo que o Senhor nos dá. Sabem? Damos mais valor, quero vos dizer, a uma consulta de psicologia para o nosso filho, do que de manhã dobrarmos os nossos joelhos, dobrarmos os nossos joelhos no chão e orarmos pelos nossos filhos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Precisamos, de facto, de derrubar gigantes. Sabem qual é um dos maiores gigantes que nós temos hoje e que tem destruído lares? É o telemóvel. São as redes sociais nas mãos dos nossos filhos, que não têm maturidade sequer para poder ter um telemóvel. Mas nós, aos 9 anos, nós damos-lhes um telemóvel. Quando passares da 4ª classe para o 5º ano, não sei se agora se diz 5º, mas para o 5º ano eu dou-te um telemóvel. E é assim. Não. Tens que passar para o 5º ano porque é tua responsabilidade. É tua obrigação. Quando o Senhor disse, sabem uma coisa? O Senhor, quando repreendeu Eli, através de Samuel, Eli não foi ter com os filhos. Sabem porquê que Eli foi ter com os filhos? Há uma dada altura que ele vai conversar com os filhos. Sabem porquê? Porque ele ouviu falar, o povo já falava, já estava na boca do povo. E ele aí deu crédito. Sabem, muitas das vezes nós não ouvimos a palavra de Deus. Vez, mais vez, e não ouvimos. Quando nós abrimos os olhos, já é tarde. E Eli, quando abriu os olhos, já era tarde. Ele foi quando o povo falou com ele. Mas quando Deus repreendeu, ele não confiou no Senhor. Quando Samuel foi ter com ele e disse-lhe, vocês leiam, porque senão depois não temos tempo. Quando Samuel foi ter com Eli e contou-lhe aquilo que o Senhor lhe disse, e o Senhor fez ali uma descrição do que iria acontecer na vida de Eli, Samuel disse, olha, e Eli disse, olha, conta-me tudo. Não ponhas nada, ser sincero, fala. E Samuel falou e contou-lhe tudo. Sabem o que Eli disse? Então Samuel contou todas, no capítulo 13 e versículo 18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele, o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. O Senhor disse assim, prontos, ok, tudo bem. Eu acredito que Eli levava ali um peso tremendo, mas não teve atitude para dobrar os seus joelhos. Dizer, Senhor, o que é que eu faço agora? Essa é a tua ordem, mas eu estou arrependido. Ajuda-me a me reerguer, a ter atitude de repreender os meus filhos. Sabem o que Eli deveria ter feito naquela altura? Quando os filhos começaram a ter aquela atitude. E sabem quando Eli foi falar com eles? Com os 2 filhos. Eles ouviram-no, mas entrou a 100, saiu a 200. Mas sabem qual foi o problema? O problema já vinha atrás. Sabem qual era a ordem, qual era o mandamento, qual era a lei que estava em vigor nesta altura? Que quando um filho era rebelde e que não queria fazer a vontade dos pais, que não ouvia os pais, que não ouvia mais ninguém, os pais pegavam nesse filho, levavam-no
aos anciãos, os sacerdotes, e diziam, olha, está aqui o nosso filho. Ele é um desordeiro. Ele não nos ouve. Sabem qual era a lei? O que Deus tinha instituído naquela altura? Era apedrejado até à morte. E nós pensamos assim, que cruel. Não, não era cruel. Era um ato de amor para com o povo. Irmãos, hoje vivemos sob a graça de Deus. Deus dá-nos a oportunidade de nós termos um relacionamento de tal ordem que o Senhor transforma vidas. Transforma os nossos filhos. Oremos por eles, acima de tudo. E que possamos ter a atitude certa. Educa-se um filho antes dele nascer, não é depois dele nascer. A nossa própria postura. Os nossos filhos veem mais do que aquilo que nós meramente dizemos. Eles veem aquilo que fazemos. Eles olham para a nossa atitude. Gigantes, temos que os derrubar. Precisamos de ser pais ativos, não passivos. Precisamos de ser pais observadores. Que tipo de bonecos é que os nossos filhos veem na televisão? Que tipo de música é que eles ouvem? Nós temos que usar a inteligência espiritual, irmãos. Não podemos, de alguma maneira, tentar ser ali um braço de ferro, autoridade, tiranos dentro da nossa casa. Mais do que isso, precisamos de estar com eles, precisamos de correr com eles, precisamos de brincar com eles. Mas, acima de tudo, irmãos, a palavra de Deus tem que permanecer na vida deles. Ao acordar, no andar, no deitar. E às vezes, basta não abrir a boca, basta ter a atitude certa. Precisamos de educar os nossos filhos com os mesmos princípios, com os mesmos valores, os mesmos padrões divinos, mas de maneira diferente, porque eles não são iguais. Estes dois homens, um era punho cerrado, outra boca de serpente. Já no significado eram diferentes. Certamente eles eram diferentes. E sabem qual é o maior erro? É quando nós dizemos assim, mas o que é que aconteceu? Eu eduquei os meus filhos precisamente da mesma maneira. Esse é que é o problema. Porque eles são diferentes, irmãos. Mas essa diferença faz-nos sair da nossa área de conforto. Obriga-nos a sair da nossa área de conforto. Porque é fácil criar um padrão. Olha, a regra é esta. Se cumprem, cumprem. Se não cumprem, são penalizados. Não é assim que Deus age connosco, irmãos. Deus age connosco de maneira diferente. Olha, irmãos, é assim. Eu tinha mais coisas para vos dizer, mas a hora já é chegada. E eu vou ter que terminar mesmo. E depois, numa próxima oportunidade, que o Senhor assim nos ajude. Eu só queria terminar com isto. Sejam pais. Os meus filhos estão fartos de ouvir isto, não é? Eu às vezes mando-lhes assim uma mensagem, estou na última carruagem. Sejam pais que estejam sempre na última carruagem. E os irmãos, a maior parte de vocês perguntam, mas o que é isto? Um pai tem que estar ao lado do filho na carruagem. Não, na última. Não, é que se vocês prepararem os vossos filhos, se vocês os prepararem, não preparem o caminho para eles, preparem-nos para o caminho. E se vocês prepararem os vossos filhos, o vosso papel será de observadores. E eu digo isto, estejam na última carruagem, porquê? E vou terminar. Houve um dia, um filho, que já tinha asas para voar sozinho. O pai disse, olha, tu agora vais fazer uma viagem, e ele, aliás, para ele ia para uma universidade, ou sei lá o que era, e o pai disse assim, olha, eu já não te vou poder acompanhar, não vou poder estar contigo, mas lembra-te que quando precisares de alguma coisa, está aqui uma folhinha, guarda, quando precisares, abre e lê. E assim foi. E o filho fazia a viagem todos os dias naquela carruagem. E um dia ele estava sentado e sentaram-se ao lado deles uns indivíduos com más intenções e ele viu que a coisa ali estava a ficar feia. E ele era sozinho, estava sozinho e ele lembrou-se. Lá está. Temos nos lembrado da palavra de Deus. Sempre. Precisamos. Ele lembrou-se. E quando ele abriu, ele disse, o meu pai disse-me quando eu tivesse para eu abrir. E ele quando abriu, estava lá escrito, estou na última carruagem. O Senhor está sempre connosco, irmãos. Sempre que nós pedirmos, Ele estará lá sempre. Pais, estejam sempre para os vossos filhos. Que o Senhor nos ajude.